A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 2 do quarto trimestre de 2021. Hoje nós vamos estudar Saulo de Tarso, o perseguidor. O nosso textuário ele está em Atos, capítulo 9, no versículo 1, que diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 1, capítulo 8, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 3, Atos 22, do versículo 4 ao versículo 5, e Atos 26, do versículo 9 ao versículo 11. A Igreja de Cristo, ela nasceu para vencer. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleciam contra a Igreja de Cristo. Se não fosse isso, a Igreja de Cristo já teria sido destruída por perseguições. Porque ao longo de todo esse tempo, de todo o cristianismo, a Igreja ela foi perseguida e em todos os sentidos, uma perseguição implacável que se levantou contra a Igreja de Cristo em todos os tempos. Porém, a Igreja ela é o corpo de Cristo e também é considerada como a noiva do Cordeiro. Então ela não pode ser destruída, ela pode ser perseguida, pode passar por grandes adversidades, mas ela não pode ser destruída. Então nós vamos ver aqui o nosso objetivo geral, que é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Nós já estudamos na lição passada quem era esse Saulo, que também era chamado de Paulo. Ele usava esses dois nomes. Porém, nesse período que nós estamos estudando aqui, da vida desse homem, ele vai usar mais o seu nome Saulo, que era o seu nome judeu, porque ele era um fariseu, filho de fariseu, ele era da cidade de Tarso, e um grande erudito da cultura greco-romana, e também um grande conhecedor da Torá, da lei de Deus, e ele era um fariseu. Fariseu era um grupo religioso dos judeus que era muito dedicado à palavra de Deus. Foi criado esse grupo para combater, o misticismo que estava dominando novamente os judeus. Então, o farisaísmo ele nasceu com intenções boas. Porém, com o tempo, eles criaram outras leis além da lei de Deus. Eles criaram leis para proteger a lei de Deus. Isso parece muito bonito. Isso parece assim ter uma aparência de santidade. Porém, isso pode ser perigoso. Porque com o tempo, essas leis extras que eles criaram fez com que eles se sentissem superiores ao próprio Deus. Que eles começaram a sentir que eles eram melhores do que a própria lei de Deus, porque eles tinham outras leis. Por exemplo, a lei que não podia trabalhar no sábado, que o sábado era do Senhor. Então eles criaram 39 outras leis em cima dessa lei, para protegê-los de pecar contra Deus e não quebrar o sábado. Então veja bem. Então isso tem uma aparência muito boa, porém perigoso isso. Nós podemos citar um exemplo, eu estou aqui diante dessa revista, da revista da Escola Dominical. E aí, vamos supor que tem aqui uma lei que eu não posso tocar, eu não posso tocar nessa revista. Então veja bem que existe aqui uma lei. Porém, eu posso pensar o seguinte: para eu evitar de
de quebrar essa lei, então eu vou acrescentar, eu vou dizer o seguinte, que eu não posso nem me aproximar dessa revista para que eu evite de tocá-la. Então isso aparentemente tem assim uma visão piedosa, porém isso me afasta daquilo que é real, daquilo que realmente o Senhor diz, porque pode haver aqui um desvio daquilo que é real. Nós estudamos nas lições passadas, no trimestre passado, nós comentamos sobre o desvio da palavra de Deus, que ela pode ser para a direita ou ela pode ser para a esquerda. A Bíblia diz que nós não podemos nem desviar da sua palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque isso, no caso aqui dos fariseus, levou a eles a, 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 essa, a esse zelo excessivo e destrutivo. Nós sabemos que existe um zelo que ele é construtivo. O que é um zelo? O zelo é um cuidado, né? Um cuidado especial, excessivo sobre alguma coisa. E nós podemos ter o zelo e devemos ter o zelo pelas coisas de Deus. Só que nós temos que considerar o seguinte, que nós não podemos ir além das Escrituras, porque isso vai nos levar a uma hipocrisia, isso vai nos levar a confiar em nós mesmos, a confiar na nossa carne, a confiar na segurança que nós temos em guardar alguma coisa, em ser, né, essa pessoa tão zelosa a ponto de se tornar alguém impecável diante de Deus e, portanto, digno de ser abençoado, digno de ser honrado por Deus. E isso é perigoso, porque nós sabemos que nós não somos dignos de nada, nós não merecemos coisa alguma. É tudo pela graça de Deus, né? É tudo pelo cuidado de Deus. Então, Saulo, ele tinha um zelo excessivo e distorcido da palavra de Deus, e nós vamos ver isso não só em Saulo, mas em muitos fariseus. Não são todos os fariseus. Existiam fariseus que receberam Jesus, se converteram, né? E não eram todos. Mas aqui o tópico de número 1 diz: Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Então, 1.1, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Então, depois da sua conversão, ele vai então confessar isso, que ele blasfemava contra o cristianismo, que ele perseguia a igreja, e não só isso, ele agredia, ele era um opressor ferrenho dos cristãos. Os cristãos nesse tempo, que nem eram considerados como uma religião, né? Mas como uma seita, uma subseita do judaísmo. E então os fariseus fanáticos perseguiam a igreja de Cristo, os cristãos, de forma ferrenha, tentando destruí-los, porque eles pensavam estar fazendo um favor para Deus, eles pensavam estar fazendo aquilo que é correto. Então, nós tiramos um ensinamento sobre isso. Nós devemos ter certo tipo de cuidado com certas pessoas, que talvez elas estejam cegas, elas não estejam enxergando aquilo que é verdade. Então, nós que recebemos de Deus a visão, que nossa visão foi aberta, conseguimos enxergar o plano da salvação, nós precisamos entender e ter paciência com aquelas pessoas que não conseguem ainda ver aquilo que nós podemos ver. Entendemos que alguém só pode enxergar o Evangelho de forma correta se ele recebeu Jesus na sua vida, se ele tem o Espírito Santo. Se ele não recebeu Jesus na sua vida, ele não tem o Espírito de Deus em sua vida, ele não consegue enxergar a vontade de Deus pela ótica correta, pela ótica divina, pela perspectiva correta. Então esse era o Saulo de Tarso, um homem que tinha um zelo excessivo e distorcido pelas Escrituras, né? Por isso ele era um blasfemo, um perseguidor e opressor. Mas a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus fez com que ele pudesse enxergar, né? Ele teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus.
Então, o 1.2, as ameaças de Saulo de Tarso. Então, a expressão da leitura que está em Atos capítulo 9, versículo 1, que diz que ele respirava ameaças e morte, fala de um sentido figurado de uma fera selvagem que busca a sua presa. Né? Saulo ele tinha um ódio excessivo contra os cristãos, justamente porque ele julgava ser isso uma heresia, e ele precisava combater ferozmente isso. Então, assim como uma fera, ela persegue a sua presa até matá-la, até exterminar. Então, é assim que Paulo enxergava o cristianismo. Então, ele respirava isso, ou seja, todo o mover, todo o seu pensamento, todo o seu envolvimento era contra a igreja. Ele vivia para isso. Todo o seu tempo, todo o seu esforço, toda a sua inteligência, toda a sua energia era voltada a perseguir a igreja de Cristo. E, então veja bem que havia um esforço muito grande para destruir a igreja, e desde o início, se não fosse pela graça de Deus, não existiria mais a igreja. Então, isso é uma prova de que o que Jesus disse é verdade. O inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Portanto, você que é um cristão verdadeiro, não se preocupe. O Senhor, ele vai conservar a sua igreja até o fim. 3.3. Por que Paulo perseguiu os cristãos? Então, os motivos que levavam Paulo a essa perseguição, esse zelo destrutivo que ele tinha, era construído em cima, então, de leis que eram leis que excediam as Escrituras, o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento fala justamente de Jesus. O Antigo Testamento, a lei e os profetas falaram de Cristo. Só que, pelo fato deles desviarem tão grandemente da palavra de Deus, eles então perderam Jesus de vista. Tinham convicções que não eram convicções verdadeiras. Isso é possível acontecer ainda hoje no meio do povo cristão, de ter convicções plenas sobre coisas que não são bíblicas, justamente pelo fato de, às vezes, inventar coisas. Nós não temos essa liberdade de inventar doutrinas, de inventar coisas. Outra situação que levava Paulo a perseguir a igreja de Cristo é que Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, fala que a morte de cruz é uma morte maldita. E Jesus justamente morreu de morte de cruz. Porém, a Bíblia vai dizer que Jesus, o texto, o próprio Antigo Testamento vai mostrar que Jesus, tendo uma morte substitutiva, ele é o nosso substituto, ele é aquele que assume nosso lugar. Então ele vai assumir esse lugar de maldição em nosso lugar. Então Jesus, ele tem realmente uma morte maldita, porque ele vai morrer em nosso lugar. Paulo reconhece isso depois da sua conversão. Ele fala sobre isso em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, que Jesus se fez maldição por nós. Né? Então esses são os motivos que Paulo perseguia a igreja justamente por ter uma visão distorcida da palavra de Deus. Então ele estava cego e ele precisava urgentemente começar a ver a Bíblia de forma correta. Então vamos aqui para o tópico de número 2, fala a perseguição contra a igreja de Cristo. Então 2.1, contra os seguidores de Jesus. Então essa perseguição contra a igreja de Cristo tinha intenções bem definidas. Era exterminar a igreja, era destruir a igreja, e eles não pensavam em outra coisa. 2.2, Saulo de Tarso e Estevão. Então Saulo, ele era um homem bem instruído, né, na cultura greco-romana e também na Torá, na lei de Deus. Ele aprendeu isso na melhor faculdade em Jerusalém. E ele vai encontrar um homem chamado Estevão. E esse Estevão, ele não tinha toda a formação de Saulo,
né? Mas ele era um homem profundo conhecedor das Escrituras. Ele vai fazer o maior sermão bíblico que nós conhecemos. O maior sermão registrado nas Escrituras não é de Pedro, mas é de Estevão. E ele vai discorrer pela Bíblia explicando que as Escrituras falam de Jesus. Porém, os fariseus, eles não encontravam Jesus dentro das Escrituras porque eles ainda estavam cegos. E esse maior sermão registrado, que é o de Estevão, não converteu nenhuma alma, não salvou ninguém. Às vezes nós nos preocupamos que todo sermão deve converter pessoas e nós ficamos tão satisfeitos quanto isso acontece. Porém, nós vamos ver aqui um exemplo de um sermão que não converteu ninguém. Pelo contrário, Estevão, após ter todo esse trabalho de pregar longamente e usar uma sabedoria tão profunda, eles o apedrejaram. E enquanto ele estava morrendo, ele ainda teve que perdoar as pessoas que estavam matando. Ele disse então, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então veja bem, um sermão que não teve fruto na visão humana, a nossa visão de que toda pregação deve produzir arrependimento. Nem sempre. Toda pregação ela tem resultado. Você pode crer nisso. Porque a palavra de Deus ela vai e não volta vazia. Saiba disso. A palavra de Deus ela sempre tem um resultado. E um resultado positivo. Pode ser não dentro da perspectiva nossa, perspectiva humana, mas na perspectiva divina. Toda pregação bíblica ela tem resultados positivos e ela vai e ela não volta vazia. Então, nesse episódio aqui, Saulo tem um encontro. Saulo ele está nessa cena aqui, porém ele não se apresenta tanto. Ele está apenas dando o seu voto quando está acontecendo isso aqui. Porém, os perseguidores eles estão enfrentando um homem profundo, que é profundo conhecedor da palavra de Deus, mostrando que os primeiros cristãos eram preparados para defender a fé cristã. O contrário que a gente vê hoje, muitas pessoas que lutam ainda, infelizmente, pessoas que lutam contra o conhecimento da palavra de Deus. Então a gente vê que Estevão tinha o conhecimento e, além disso, ele tinha o Espírito Santo. Não adianta ter só conhecimento. É lógico isso. Mas não adianta também ter só o Espírito Santo. Porque tem a parte humana no processo do servo de Deus, na obra que Deus tem na nossa vida, tem a parte que Deus faz em nós, que é nos fazer nascer de novo e nos enche do Espírito Santo, mas tem a parte humana nesse processo que nós precisamos estar prontos, preparados para exercer o trabalho de cristão, que é defensor do Evangelho. Não que Cristo precisa de um advogado para o defender, não. Mas o Senhor, Ele nos dá esse trabalho, essa função de alguém que precisa conhecer a palavra de Deus e exercer essa defesa da verdadeira doutrina, daquilo que realmente é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles não podiam resistir à sabedoria que Estevão tinha, porque era uma sabedoria que não era humana, era uma sabedoria divina. Quando eu não digo uma sabedoria humana, não que a pessoa em si não precisa se prontificar. Não é isso. Mas que essa sabedoria era espiritual porque se tratava de coisas espirituais. Então, é uma sabedoria espiritual porque fala das coisas de Deus, né? Então, Estevão era também um homem muito sábio, muito erudito dentro da lei de Deus. Item de número 3,
uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. No nosso país existe uma perseguição velada, né? Não é algo legítimo, legal, mas existe ainda uma perseguição. Existe uma conspiração contra a Igreja de Cristo. Nós precisamos estar prontos para isso, para nós vencermos essas coisas. Mas existem muitos países fechados e nós devemos orar, né? Países, principalmente no Oriente, nos países que têm uma resistência muito grande. Vimos dias atrás em um certo país do Oriente em que houve uma perseguição, está acontecendo uma grande perseguição contra os cristãos. São países que têm essa aversão a qualquer, não é só o cristianismo, todas as outras religiões que não é a religião deles, né? Portanto, nós hoje no Brasil temos uma liberdade e devemos aproveitar essa liberdade. Nós não sabemos até quando, mas aproveite isso e ore pela igreja perseguida. Então, nós vamos aqui então para o tópico de número 3, que fala sobre quando um sistema se volta contra a Igreja de Cristo. Então, 3.1, como era a perseguição contra os primeiros cristãos? Então, como que isso acontecia? Essa perseguição acontecia quando os sacerdotes eles davam uma carta, uma liberação aos perseguidores. Aconteceu isso com Saulo, ele recebeu o aval dos sumos sacerdotes para ele poder perseguir a igreja. Roma, nesse período, não perseguia a igreja. Eles respeitavam a religião das nações subjugadas, desde que essas nações elas respeitassem os deuses de Roma. Mas a Igreja de Cristo ela foi perseguida pelos judeus. Jesus ele sofreu não com os romanos, mas Jesus sofreu com os judeus. E nesse período aqui, os cristãos, o período do primeiro século, né, os cristãos sofreram muito grandemente com os judeus. Lógico, vai chegar um período em que Roma vai perseguir a igreja, mas não é o momento histórico que nós estamos estudando. Precisamos então entender isso. O momento histórico que nós estamos estudando, o problema aqui era os judeus. E como era essa perseguição? Ela acontecia de 3 formas, isso vai ser falado aqui no subtópico número 2, que acontecia como perseguição, tortura e método. Eram as 3 formas em que os cristãos eram perseguidos. Ou 3 maldades que aconteciam com os cristãos. A primeira coisa é que eles eram vigiados, perseguidos. Onde eles estavam, tinha alguém vigiando, controlando, tinha alguém observando o que eles estavam fazendo e lutando contra eles. Tudo que faziam, existia uma oposição. E a segunda maldade é que eles eram torturados. E essa tortura ela acontecia não só fisicamente, mas psicologicamente. Paulo vai dizer que ele obrigava os cristãos a blasfemar. Então havia uma tortura física e psicológica. E a outra coisa é que sempre havia um método bem definido. Então eram pessoas inteligentes que estavam por trás disso, dessa perseguição. Então nós precisamos estar prontos para isso. Porque seremos perseguidos por pessoas sábias, por pessoas bem estudadas, bem preparadas nesses métodos, métodos contra Cristo, né? Nesse método anticristão, para se levantar contra a igreja, e nós precisamos orar a Deus que sejamos fortalecidos, que estejamos prontos para isso, porque o Senhor já nos alertou, já fomos alertados por Jesus que muitos dos cristãos seriam lançados na prisão, muitos seriam mortos. Precisamos estar prontos para isso. E então, caminhando aqui para o final, 3.3, fala sobre a perseguição ao pentecostalismo. Então, o comentarista vai lembrar sobre a perseguição que houve, principalmente no Brasil, contra os pentecostais. Então, o comentarista faz aqui um paralelo. Assim como Paulo,
ele perseguia a igreja porque ele estava pensando em estar fazendo um trabalho para Deus, ele pensava estar agradando a Deus. Então a gente precisa olhar por essa ótica. Não pensar que aqueles que perseguiram o pentecostalismo do Brasil foram pessoas que faziam isso só para infligir uma tortura contra o pentecostal. Eu creio que não. Mas havia um zelo excessivo pelo ensino daquele tempo, um ensino que não incluía esse pensamento pentecostal. Então, esse comentário que aqui está não é para criar intrigas e muito menos para dar-nos uma razão para pensarmos que hoje nós somos superiores a essas outras igrejas. De forma alguma, não vamos ter esse pensamento. Alguém pode pensar, hoje os pentecostais estão em maior número, então nós somos superiores às igrejas tradicionais, então nós não estamos aqui para criar esse tipo de problema de forma alguma. Mas nós podemos pensar que houve, da mesma forma que Saulo estava enganado em um zelo implacável e distorcido, as pessoas desse tempo, muitos batistas, né, que hoje muitos deles se aderiram ao pentecostalismo, e eu quero dizer sobre o pentecostalismo verdadeiro, porque existe aquele que é falso também, mas o verdadeiro pentecostalismo também foi acolhido por essas igrejas tradicionais, mas quando ela chegou no Brasil, ela sofreu perseguição. Então, portanto, o povo de Deus precisa estar pronto para essas coisas. Talvez não exista uma lei contra a igreja, mas você pode ser perseguido por onde você caminha, no seu trabalho, no meio da família em que você convive, né? Mas fique firme com Jesus. Vença todas essas coisas, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Que Deus te abençoe. Aqui está o resumo de mais uma escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe até semana que vem. Em nome de Jesus. Amém.